Todas as manhãs carregam um convite silencioso de Deus. Antes que o barulho do mundo se imponha, antes que a mente comece a listar problemas, cobranças e preocupações, o Senhor estende a mão e chama você para algo mais profundo do que produtividade. Ele chama você para a presença. Há um momento sagrado logo no início do dia em que o céu ainda não foi abafado pelas urgências da terra, e é exatamente aí que Deus deseja falar. Não se trata de mais uma tarefa espiritual na agenda. Trata-se de reposicionar o coração. Deus conhece o peso que você carrega, conhece as batalhas que você tenta vencer sozinho e sabe o quanto sua alma se cansa quando tenta controlar tudo. Por isso, a palavra ecoa com autoridade em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é um pedido gentil, é um comando amoroso. É Deus dizendo: pare de lutar com suas próprias forças e permita que eu seja Deus na sua vida. A quietude não é ausência de ação, é um ato de rendição. É escolher silenciar o ruído interno para reconhecer quem realmente está no controle. Quando você se aquieta diante do Senhor, você declara sem palavras que confia mais no caráter dele do que na sua própria capacidade. É nesse lugar que o coração desacelera, a alma encontra descanso e o espírito começa a ouvir com clareza. Antes de enfrentar o dia, Deus quer que você se lembre de quem Ele é e de quem você é nele. Se essa verdade fala com você, declare nos comentários que você escolhe confiar hoje, escrevendo Amém. Quando Deus chama você à quietude, Ele não está pedindo distância do mundo, mas libertação do peso que você nunca foi criado para carregar sozinho. Muitos começam o dia já cansados, não porque trabalharam demais, mas porque tentam resolver tudo sem antes se renderem ao Senhor. A alma se esgota quando assume um papel que pertence somente a Deus. A quietude é o lugar onde o controle muda de mãos. É ali que você reconhece que não precisa carregar cada fardo, travar cada guerra ou encontrar sozinho todas as respostas. Deus nunca esperou que você tivesse força infinita, mas sempre desejou que você confiasse nele sem reservas. Quando você para de se esforçar excessivamente, começa a aprender o que significa descansar de verdade. Confiar não é passividade, é alinhamento. É permitir que Deus ocupe o lugar que sempre foi dele. A partir desse lugar, ele guia, direciona e revela caminhos que a pressa jamais permitiria enxergar. A quietude cria espaço para que o Senhor fale com clareza, toque áreas profundas do coração e fortaleça aquilo que estava enfraquecido pela ansiedade. É nesse silêncio intencional que o medo perde força, a ansiedade começa a ceder. O coração aprende novamente a respirar na presença de Deus. Você deixa de enxergá-lo como distante e passa a reconhecê-lo como Pai presente, que caminha ao seu lado e sustenta cada passo. A palavra nos lembra em Tiago 4:8 que quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. O Senhor nunca se esconde de quem o busca com sinceridade. Se você deseja viver essa proximidade real, manifeste sua fé agora escrevendo Glória a Deus nos comentários. Toda vez que você escolhe se afastar do barulho para estar a sós com Deus, algo começa a ser moldado dentro de você. A transformação verdadeira não acontece na pressa, nem no excesso de palavras, mas na constância da presença. É no secreto que Deus trabalha com mais profundidade, porque ali não há máscaras, não há distrações, não há necessidade de provar nada para ninguém. Quando você se permite estar a sós com o Senhor, o Espírito Santo ministra de forma pessoal e única. Deus não fala de maneira genérica. Ele toca exatamente os pontos que precisam ser fortalecidos, curados ou alinhados. Essas experiências silenciosas geram coragem para permanecer firme em um mundo que constantemente pressiona sua fé e tenta relativizar a verdade.
A clareza que você busca para decisões importantes não nasce do excesso de informação, mas da intimidade com Deus. Em tempos de confusão, a quietude diante do Criador traz direção. Ela ajusta a visão, fortalece a identidade e firma os pés sobre fundamentos sólidos. É assim que o coração aprende a discernir o que vem de Deus e o que vem do medo. Os momentos escondidos com o Senhor deixam marcas permanentes no espírito. São nesses encontros que Deus se revela não apenas como poderoso, mas como próximo. Ele forma em você um caráter estável, uma fé madura e uma confiança que não depende das circunstâncias. Se você reconhece que precisa mais desses encontros com Deus, declare isso agora escrevendo: "Eu confio em Ti, Senhor". Quando você se aquieta diante de Deus, não encontra silêncio vazio, encontra revelação. A palavra mostra que o Senhor não é apenas um refúgio emocional, mas o Deus soberano que age com autoridade absoluta. Em Isaías, o próprio Deus se apresenta como aquele que vai adiante, que endireita caminhos tortuosos e quebra portas que ninguém consegue abrir. Isso revela um Deus que não reage às circunstâncias. Ele governa sobre elas. Deus não espera que você prepare o caminho para Ele. É Ele quem prepara o caminho para você. Onde há obstáculos, Ele remove. Onde há limites humanos, Ele manifesta poder divino. O Senhor se revela como aquele que conhece o seu nome, que enxerga o que está oculto e que libera recursos onde parecia não haver saída. Nada está fora do alcance do seu governo. Na quietude da manhã, Deus chama você a se lembrar de quem Ele é de verdade. Não um auxílio ocasional, mas o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele forma a luz e permite a escuridão. Estabelece a paz e governa até sobre os tempos difíceis. Nada foge ao seu controle. Essa verdade reposiciona o coração e dissolve a ilusão de que você está sozinho na caminhada. Quando você reconhece quem Deus é, o medo perde autoridade. Nenhuma circunstância pode se colocar no mesmo nível dele. Se hoje você decide confiar no Deus que vai à sua frente e governa tudo, declare isso com fé, escrevendo: "O Senhor é Deus". A quietude diante de Deus revela uma verdade inegociável. Ele não divide o trono do coração com nada nem com ninguém. Quando você para, silencia e contempla quem Deus é, sua alma se lembra de que não existe rival para Ele. Nenhum medo, nenhuma pessoa, nenhuma situação possui autoridade comparável à do Senhor. Toda tentativa de colocar outra coisa no centro gera desgaste, confusão e ansiedade. Isaías declara que todo joelho se dobrará e toda língua confessará quem Deus é. Essa realidade não é apenas futura, ela começa agora, no interior do coração, que escolhe se submeter voluntariamente. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, tudo ao redor encontra ordem. Pensamentos, desejos, decisões e caminhos começam a se alinhar à vontade dele. Colocar Deus em primeiro lugar muda a forma como você vive o dia. Ele passa a ser o primeiro pensamento ao acordar, a primeira referência antes de decidir, a primeira voz que você consulta antes de agir. E quando ele é prioridade, algo sobrenatural acontece. A paz acompanha, a força se manifesta, a sabedoria se revela e a proteção se torna evidente. A quietude ajuda você a retirar do trono aquilo que nunca deveria ter ocupado esse lugar. Ela restaura a centralidade de Deus na vida. Se hoje você escolhe colocá-lo acima de tudo, faça dessa decisão uma declaração pública de fé, escrevendo: "Deus em primeiro lugar". Quando Deus ocupa o primeiro lugar, você começa a perceber algo libertador. Cada manhã carrega um novo começo. A palavra nos lembra que as misericórdias do Senhor não se esgotam. Elas se renovam dia após dia.
Isso significa que o ontem não define o hoje e os erros do passado não anulam a fidelidade de Deus no presente. Muitas pessoas acordam presas à culpa, ao peso do que não deu certo ou ao medo de repetir falhas. Mas Deus não trabalha com condenação. Ele trabalha com restauração. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de caminhar com Ele, descansar em sua graça e permitir que Ele conduza seus passos com amor e sabedoria. A fidelidade de Deus não depende da sua constância, mas do caráter dele. Mesmo quando você falha, Ele permanece fiel. Mesmo quando suas forças acabam, Ele continua sustentando. Reconhecer isso na quietude da manhã muda a forma como você encara o dia. Você não avança tentando provar algo, mas confiando em quem Deus já mostrou ser. Quando você começa o dia consciente da graça, o coração se torna mais leve. Você aprende a descansar na bondade do Senhor e a permitir que Ele renove sua esperança. Se hoje você recebe essa misericórdia renovada e escolhe recomeçar com Deus, declare nos comentários: as misericórdias do Senhor se renovam em mim. A quietude naturalmente conduz à oração. Quando o coração se aquieta diante de Deus, ele passa a falar não por obrigação, mas por necessidade. A oração deixa de ser um ritual e se torna um relacionamento vivo. É nesse lugar que você reconhece que depende totalmente do Senhor para viver de forma equilibrada, firme e alinhada com a vontade dele. O Espírito Santo é o auxílio constante que Deus concedeu para caminhar com você todos os dias. Ele não apenas acompanha, ele orienta, corrige, consola e fortalece. Quando você faz da oração uma prioridade, sua vida deixa de correr desgovernada. O coração aprende a obedecer antes de se perder e as decisões passam a ser guiadas pela presença de Deus, não pela pressão do mundo. Buscar a Deus em oração mantém o foco correto. Ajuda você a não colocar coisas temporárias acima daquilo que é eterno. O Espírito trabalha silenciosamente, ajustando atitudes, confrontando pensamentos e conduzindo o coração de volta ao centro sempre que algo tenta ocupar o lugar de Deus. Uma vida sustentada pela oração é uma vida protegida espiritualmente. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você aprende a enfrentá-los com discernimento, fé e paz. Se você deseja que a oração seja uma prioridade real na sua vida, manifeste essa decisão escrevendo: Espírito Santo, guia-me. Uma vida guiada pelo Espírito desenvolve naturalmente fome pelas coisas de Deus. Quando o coração se aquieta e aprende a depender do Senhor, nasce um desejo sincero de crescer, de amadurecer e de ser transformado pela verdade. A palavra deixa de ser apenas leitura e passa a ser alimento que sustenta, corrige e fortalece o interior. Crescimento espiritual não acontece por acaso. Ele exige decisão. Exige abrir mão de atitudes, pensamentos e comportamentos que enfraquecem a fé. Deus deseja formar em você uma vida enraizada, estável e firme, capaz de permanecer de pé mesmo quando tudo ao redor tenta abalar suas convicções. A palavra de Deus é o instrumento que Ele usa para edificar esse fundamento. Quando você se expõe às Escrituras com humildade, o Senhor começa a remover aquilo que não se parece com Ele. Ajusta motivações, purifica intenções e fortalece a identidade espiritual. A maturidade nasce quando você permite que a verdade confronte, cure e direcione seu caminho. Aquele que cresce na palavra não vive à mercê das circunstâncias. Ele aprende a discernir, a permanecer firme e a confiar em Deus, mesmo quando não entende tudo. Se hoje você deseja desenvolver uma fome real pela palavra e crescer espiritualmente, declare isso com fé, escrevendo: tenho fome da palavra de Deus. Há momentos em que a alma se sente cansada, não por falta de fé,
mas pelo desgaste da caminhada. É nesses períodos que Deus convida você a um avivamento interior. Não um entusiasmo passageiro, mas um renovar profundo que começa no espírito. A palavra nos ensina que a verdadeira restauração vem quando esperamos no Senhor com confiança e expectativa. Esperar em Deus não é estagnação, é preparação. Enquanto você espera, o Senhor fortalece sua fé, ajusta seus desejos e molda seu coração segundo a vontade dele. A quietude nesse tempo é essencial, porque impede que você se mova por impulso e permite que Deus conduza cada passo com sabedoria. O avivamento que Deus gera não é barulhento no início. Ele começa no secreto, reacendendo a paixão pela presença, restaurando o prazer na oração e despertando sensibilidade espiritual. Deus remove a distração, afia a percepção e fortalece o amor pela santidade. Quando você espera no Senhor, aprende a confiar não apenas no que Ele faz, mas em quem Ele é. Se hoje você reconhece a necessidade desse renovo interior e escolhe esperar com fé, declare nos comentários: eu espero no Senhor. Quando você escolhe colocar Deus no centro, viver na quietude e depender da sua presença, algo se estabelece de forma permanente: direção. A palavra do Senhor se torna luz constante, não apenas em momentos difíceis, mas em cada decisão cotidiana. Deus não deseja apenas ser buscado em crises, Ele quer guiar todos os passos da sua vida. A luz da palavra corrige quando você se desvia, protege quando o caminho parece incerto e fortalece quando a jornada se torna pesada. Ela ilumina escolhas, relacionamentos e atitudes, conduzindo você por um caminho seguro, mesmo quando não consegue enxergar tudo à frente. Uma vida guiada pela verdade não é isenta de desafios, mas é marcada por confiança e propósito. O amor de Deus sustenta você de forma eterna. Ele não abandona, não se cansa e não retira sua graça. Quando você vive consciente disso, sua vida passa a refletir a glória dele em palavras, atitudes e decisões. Cada passo se torna um testemunho silencioso da fidelidade do Senhor. Que tudo o que você fizer seja influenciado pela verdade de Deus. Que seu coração permaneça sensível, firme e cheio de fé. Que a presença do Senhor acompanhe você todos os dias, lembrando que Ele vai à frente, permanece ao seu lado e habita dentro de você. Se esta oração falou ao seu coração e você recebe essa direção para a sua vida, declare sua fé agora, escrevendo: Amém, eu recebo.